esse café a gente pode chamar de entendendo quanto tempo vai demorar para o ciclo acabar, se ele vai ser mais longo, se ele vai ser mais curto, se as nuvens vão permanecer mais tempo no local, se elas vão se deslocar, como elas se deslocam, será que são as nuvens que se deslocam mesmo? Ou será que é o gerador no chão que se desloca? São perguntas que ficam aí e a gente vai começar a tecer comentários também para tentar responder algumas coisinhas a respeito dessas questões todas. Primeiro caso é esse que a gente vai ver, vento em macroescala, da esquerda para a direita, né? Então, regrinha básica, se tinha aqui um gerador, bombou a térmica, vai derivar com vento em macroescala, formou a nuvem, mas nesse contexto a gente tem um Sol numa posição tal, Sol inclinado, onde a própria nuvem, assim que forma, passa a sombrear o gerador. Pergunta, essa nuvem vai permanecer por muito tempo aqui? Você mesmo já intui a resposta, né? Não. Se o gerador, que até então era gerador, sombreou, vai deixar de ser gerador. Ela tem tudo para não continuar mais aqui. E, ao mesmo tempo, gente, nesse contexto, se essa região aqui é uma boa geradora de térmicas, chão quente, isso aqui, gente, vai começar a desencadear novas térmicas, inclusive na direção do vento. É muito comum, quando o vento está da esquerda para a direita, e onde a gente tem exatamente, ou de uma forma muito parecida a esse contexto, essa nuvem forma, e assim que ela forma, ela começa a sair dessa posição e como se ela estivesse andando para a direita. Pergunta que fica é, a nuvem anda para a direita, gente? Será que o gerador vai continuar sempre no mesmo lugar? Né? Se a nuvem anda para a direita, o gerador vai continuar aqui e a deriva vai ficar cada vez mais inclinada? É isso mesmo, gente? Ou o gerador muda de posição? Olha, se aqui agora é o gerador, gente, continuando na deriva padrão, se o gerador passa a estar aqui, a nuvem agora se forma aqui. Só que esse processo de formação dessa, dissipação e formação de novas nuvens aqui à direita, a gente não percebe, está tudo grudado. É como se começou o processo formando aqui, no momento que dissipa, já está formando de novo aqui. Ó. Vai ter uma parte da nuvem sempre formando na borda direita, nesse caso aqui, e dissipando o lado esquerdo. Esse tipo de condição, gente, indica nuvens com formação na borda direita e dissipação na borda esquerda. Parece que a nuvem anda da esquerda para a direita, mas da forma como a gente está apresentando, o gerador está mudando de lugar lá embaixo. Então, quando aqui agora começa a ser o lugar que bomba, a nuvem vai estar aqui. Não é que essa nuvem andou para cá. Isso dissipou e uma nova formou aqui. Só que o processo é emendado. Então a gente fica achando que esse cúmulo caminhou para cá. É uma visão ainda um pouco desatenta. Nesse caso, gente, nuvem não anda. O que anda é o gerador no chão. Sim ou não? Vocês vão observar e encontrar as respostas aí, tá? Pensa aí um pouquinho para entender isso que está sendo dito aqui. Não é fácil entender, porque a gente olha as nuvens no céu e olha o vento assim, a gente acha que as nuvens andam. E a gente acha que a nuvem mesmo, ela vai continuar como um cordão umbilical, sempre presa no lugar que bombou ela da primeira vez. Então, se essa nuvem sai andando 5, 10 km para lá, a gente acha que o gerador sempre vai ser esse. Então, percebendo como é equivocado, gente, a gente perceber que nuvem não anda. Quem anda é o gerador no chão. E aí o processo de geração e condensação, esse processo vai caminhando para a direita, mas é o gerador no chão que caminhou. Sim ou não? Estão percebendo, gente? É uma forma mais atenta, né, de perceber, nuvem anda mesmo, ou é o gerador que está mudando?
Segue observando aí, para encontrar tuas respostas. Vamos ouvir mais um caso? Outro contexto. Não tem vento, em macro escala, sol a pino, bombou. A própria nuvem sombreou o gerador. Essa nuvem, esse ciclo, vai ser curto, não vai? Gerador sombreado, formou a nuvem, ela tende a durar pouco tempo e logo entrar em dissipação. E ao mesmo tempo, gente, o que pode acontecer logo depois disso aqui começar a dissipar? Pode bombar aqui ou aqui. A gente pode ter essa nuvem dissipando e novas formando do lado direito ou esquerdo. Aí pode vir a pergunta, puxa, mas aí que lado que eu abordo dessa nuvem? Em princípio, gente, o chão que tiver melhor para bombar, o lado direito ou o lado esquerdo. Aí você faz a observação do solo, né? Que solo esquenta mais, né? Por isso a gente trouxe ali naquele café, há uns cafés atrás, a gente falou do aquecimento do solo, trouxe temperaturas, né? Então a gente vai aproveitar essa primeira sombreada que deu aqui e já buscar térmicas na vizinhança da sombra, em função do solo melhor de um lado ou do outro, né? Esse aqui está mais fácil de entender. Vamos trazer mais um caso aqui. Dia de vento em macro escala, da esquerda para a direita. O sol está pino, mudou o contexto. O gerador que formou essa nuvem continua no sol. Em compensação, a nuvem agora projetou uma sombra na vizinhança do gerador. Olha, gente, aqui essa própria sombra ela intensificou uma alta pressão aqui, gerou com a sombra uma alta pressão, enquanto se aqui continua no sol, temos baixa pressão. Aqui, gente, é um dia onde, apesar do vento, essa nuvem não vai andar, vai ficar estacionada. Se o gerador permanece aqui, gente, a nuvem permanece parada. Puxa, Kurt, mas mesmo em dia de vento forte? Sim. Vocês vão observar, gente, se vocês forem bons observadores, vocês vão observar que existem dias de vento forte onde as nuvens ficam estacionadas no mesmo local. Se o gerador não muda, a nuvem é um processo de formação e dissipação. Nesse caso, a gente tem formação do lado a barlavento e dissipação a sotavento. Formação, dissipação, formação, dissipação. Se o gerador permanece no mesmo local. Conseguem compreender isso? Fica mais fácil se vocês visualizarem, ao invés de um chão plano, onde o gerador está aqui, uma montanha. Imagina que isso aqui fosse uma cordilheira, uma montanha. As nuvens não se formam, né? Aquelas nuvens, os cúmulos que se formam em cima das montanhas. Pode estar o vento que for, 30, 40, 50 por hora. São nuvens estacionárias, são cúmulos, gente, de formação térmica, mas dinâmica. Ou seja, está em cima de um ponto estacionário. Se a montanha está aqui, os cúmulos vão se formar sempre na crista da montanha. Aí você vai ter um lado do cúmulo em formação e aqui atrás em dissipação. Quando a gente traz uma montanha para esse contexto, fica mais fácil entender como em dias de vento forte, se o gerador não anda, a nuvem fica estacionada no mesmo ponto. Claro que enquanto o sol estiver a pino, projetando uma sombra aqui. No momento em que o sol troca de lugar, vamos dizer que esse sol viesse para cá. Se viesse para cá, gente, seria parecido com... Olha lá, aquilo que a gente viu na primeira transparência. Agora mudou o contexto. Agora a nuvem passa a não se posicionar mais aqui. Sombreia o gerador e passa a se propagar para cá. Mudou. Agora o lado que está formando da nuvem, gente, é esse aqui. Esse é o lado dissipando e esse é o lado formando, em função daquilo que a gente já apresentou e já entendeu na primeira vez nessa transparência. Agora a gente está trazendo para esse outro contexto. Vocês estão percebendo, gente? Só de mudar um pouco a posição do Sol, como as coisas mudam. O lado bom agora dessa nuvem é esse aqui. E o lado dissipando é o lado direito. Agora vocês começam a perceber que não é tão fácil identificar o lado bom e o lado ruim de uma nuvem.
em função do decorrer do dia. Sol a pina é uma coisa, sol inclinada é outra, em função do gerador, da posição do gerador, das sombras ao redor do gerador. Vocês estão percebendo que é um jogo de xadrez que é relativamente complexo de ser feito, né, gente? Essas horas a gente vê como a gente precisa aprender a ser bom observador. Observar esses detalhezinhos faz o jogo ficar bem divertido. Vamos olhar mais uma transparência? Dia sem vento. Sol inclinado. Gerador formou o pompom, projetou a sombra na vizinhança. Você já sabe ou intui que provavelmente essa nuvem deve ficar por mais tempo aqui. A própria sombra na vizinhança faz com que esse gerador tenda a continuar aqui. Ou seja, ciclo mais longo, a nuvem permanece mais tempo aqui, né? Em função da inclinação do Sol. Se o Sol tivesse a pino, seria outro contexto, como a gente já viu. Perceberam? Essa apresentação, pessoal, é uma apresentação, vamos dizer assim, ela não é absoluta, né? Claro, como nada. Muitas coisas que acontecem na atmosfera estão associadas com várias outras questões, ou seja, aqui a gente trouxe uma forma 2 mais 2 é 4, a gente trouxe uma forma bem aritmética, né, de falar um pouquinho de ciclo, mas é um ponto de início, pelo menos para começar a entender um pouco isso, é um ponto de início, tá, gente? Na prática, infelizmente, não é tão fácil, senão era muito fácil ficar voando, né? Acertando o ciclo o tempo todo, era mais fácil se tudo funcionasse assim como a gente apresentou aqui. Lembrando, pessoal, que essas apresentações são formas iniciais, são convites de uma forma inicial de começar a perceber como as coisas acontecem. A partir desse convite inicial que é feito aqui, nessas formas de explicar, começar a explicar uma coisa difícil de explicar e difícil de entender, você aos pouquinhos vai associando isso no teu dia a dia de voo, vai observando, ver até onde realmente a coisa casa, onde não casa, aonde esse jogo de xadrez tem a ver com isso que a gente apresentou. Tem dias que isso aqui funciona reloginho. Tem dias que isso que a gente acabou de ver nessas últimas 4 transparências é reloginho, gente, assim, não erra, mas tem aqueles dias onde isso aqui não segue bem esse padrão. Meteorologia não é um ambiente fácil, né, da gente trasladar, a atmosfera ela é bem complexa, você que está entrando no voo hoje ainda vai perceber isso, os mais antigos já perceberam. Enfim, estamos aí desenvolvendo um tema difícil de desenvolver, micrometeorologia aplicada à prática, né? Nesse jogo de xadrez, nessa brincadeira de mexer as peças aí no tabuleiro. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai seguir aí nos próximos cafés ainda falando de outros detalhes aí, de outros movimentos desse jogo de xadrez. Isso aí, pessoal.